Olá, hoje eu vou falar da fenomenologia da memória. Bom, a memória talvez seja a matéria-prima de uma boa psicoterapia, trabalhar com a memória, né? Porque tudo que a gente trabalha na narrativa, quando a gente está narrando a nossa história, ou quando o paciente está narrando a sua história, tem relação com a memória, porque é através da memória que o paciente compreende a sua história, a sua narrativa, pode narrá-la, pode contá-la, e ao contar em voz alta a sua história pela primeira vez, ele também ouve a sua história e pode recordar de coisas que ele ainda não lembrava e pode trazer de volta momentos que na memória dele estavam lá, velados, e que são revelados no momento da narrativa. Então, a memória, para começar, assim, para início de conversa sobre a memória em psicoterapia, é muito importante a gente ter a memória no nosso foco. Mas, aqui a gente vai falar de memória, da fenomenologia da memória, o que é um pouco diferente, né? Primeiro, a gente tem que entender que a memória não é uma simples reunião de informação que fica armazenada no cérebro, no hipocampo, por exemplo, ou em outras partes do cérebro, né, que é como a neurociência traz. Não é só isso, né? É claro que essa informação está presente, é possível, por exemplo, quando a gente relembra alguma coisa, já existem imagens que mostram determinadas partes do cérebro mais acesas, mais ligadas, quando a gente memoriza alguma coisa, quando a gente lembra de alguma coisa do passado. Mas isso é só um sinal, isso é só uma coisa que se mostra de que a memória tem um lugar de processamento no cérebro. Mas a memória, realmente, ela não é física. Tá? Ela não está em um lugar que a gente pode armazenar e ela não é física, ela não é como um arquivo em papel, né? Ela seria mais parecida com um arquivo digital mesmo. Ou seja, nós temos o disco rígido, mas a memória RAM do computador ela não está presente de forma física, né? Ela é um software, como a gente fala, né? Tem o hardware do computador, que é a parte física, e tem o software, que é a parte dos arquivos e dos programas que fazem o físico funcionar. O ser humano tem uma semelhança com isso, no sentido de que a memória tem as suas partes cerebrais em que ela é armazenada, em que existe a ligação, mas a memória mesmo, ela é invisível, ela não é possível e capaz de ser visualizada. E muitas vezes, mesmo a pessoa que tem a memória, ela não é uma memória clara, ela muitas vezes é uma memória nebulosa, ou uma memória que está velada e que precisa ser revelada para a pessoa. Ou seja, a gente não se recorda de muita coisa, né? De muita coisa da infância, de muitas vezes muita coisa que aconteceu ontem com a gente. Então, a memória são informações, são imagens, são sentimentos, são impressões que ficam na gente, que normalmente a gente não lembra na sua inteireza. Temos, assim, pedaços de memórias, né? E esses pedaços de memória foram compreendidos por nós e são lembrados, recordados por nós de acordo com o nosso sentimento daquele momento, daquele acontecimento, né? Hoje a neurociência já mostra que existem dois tipos de memória, que é a memória explícita e a memória implícita, né? A memória explícita é aquela memória que a gente lembra, que a gente tem ideia do que aconteceu, que a gente consegue declarar, né? Também pode ser chamada de memória declarativa. E a memória implícita é aquela memória que a gente não tem consciência dela. Ou seja, quando a gente aprende alguma coisa, a gente aprende muita coisa explicitamente, mas também implicitamente. Eu não sei, vou dar um exemplo. Uma pessoa que luta desde criança artes marciais, né? Ela aprendeu os golpes, ela aprendeu os movimentos e ela lembra os movimentos cognitivamente, mas tem uma parte dela mais corporal, mais somática, que é mais instintiva, que já tem a memória corporal, a memória daquele movimento, sem precisar pensar, né? Tanto que uma pessoa que vai fazer artes marciais numa idade mais avançada tem muita dificuldade, porque o corpo não tem aquela memória, a memória implícita. Então ele não consegue fazer o movimento direito, tem que treinar mais vezes, tem que fazer mais repetições para conseguir desenvolver esses movimentos de artes marciais, por exemplo. É um exemplo que eu estou dando.
Então, a memória implícita e a memória explícita já mostram para a gente que existem memórias conscientes e memórias que a gente pode chamar de inconscientes. Na fenomenologia, a gente não usa esse termo consciente e inconsciente como se fossem coisas separadas e diferentes. O que a gente pode falar é que a memória ela é velada, algumas memórias, e podem ser desveladas, ou seja, elas estão cobertas por algum motivo e de repente elas podem vir à luz, elas podem se mostrar em determinado momento da psicoterapia ou mesmo na vida da pessoa, num acontecimento que remete a uma memória e ela relembra, recorda de alguma coisa. Né? Então, o que forma essa memória normalmente? O que forma, fenomenologicamente falando, é o que a gente ouviu, ou seja, tudo que a gente ouviu desde criança, tanto explicitamente quanto implicitamente, tem uma influência muito grande na gente. Então, o que os nossos pais falaram, o que os nossos familiares falaram, o que a gente ouviu na escola, tudo isso vai formando a nossa memória. Né? O que a gente viu também, o que a gente presenciou, é mais forte ainda do que a gente ouviu, porque aquilo que a gente presencia serve como exemplo. Então, se o meu pai e a minha mãe viviam em harmonia, eu tenho esse exemplo de harmonia na convivência entre eles. Se por outro lado era violento a relação dos meus pais, eu também vou ficar com essa impressão na minha memória afetiva de momentos violentos, porque mais do que o que se fala é o que se mostra, né? É a ação, é o exemplo. E o exemplo é sempre mais forte para a formação da memória da pessoa, principalmente da criança. Né? Também o que eu aprendi vai formar a minha memória. Né? E eu posso aprender coisas sem ter consciência. Eu posso estar aprendendo alguma coisa muito errada sem me dar conta que eu estou aprendendo aquilo. Mas, quando a gente é criança, principalmente, nós somos como uma esponja. A gente vai absorvendo tudo. E tudo isso vai ficando nessa memória que pode não ser totalmente explícita, totalmente consciente, mas que está velado muita coisa que a gente aprendeu e que sempre que for necessário a gente se ver numa situação, a gente pode usar essas memórias implícitas. Né? E, além disso, o mais importante é o que eu senti no momento daquela memória. Isso é muito importante assim, a gente ver. O que eu senti quando aconteceu determinada coisa comigo. Aquele sentimento, aquele momento em que eu senti algo é que vai ligar todas essas memórias. Ou seja, se eu passo boa parte da minha infância sem grandes choques de sentimento, choques emocionais, aquilo vai passando, eu vou construindo uma personalidade, mas a minha memória não fica tão ativada, né? No sentido de perceber alguma coisa com muita dificuldade ou muita força. Agora, se aconteceram momentos muito marcantes, mudanças muito extremas, mortes, lutos, violência, coisas assim que marcam a infância, pode ser até positivamente, mas na maior parte das vezes é negativamente, né? A criança, aquele sentimento, ela liga essa memória e essa memória fica muitas vezes muito exacerbada ou fica totalmente reprimida, ou seja, totalmente velada. São os dois extremos que acontecem quando o sentimento da memória é muito forte. Ou ela fica sempre aparecendo, né, numa repetição eterna, ou ela fica totalmente velada e escondida e só aparece como sintoma, que é muito comum a gente ver principalmente em pacientes com depressão ou ansiedade. Né? E o que é a memória? É aquilo, fenomenologicamente falando, a memória é aquilo que permanece em mim, né? É aquilo que ainda causa algo em mim. Ou seja, eu passei por coisas, eu tive experiências e aquilo deixou uma impressão em mim. Essa impressão pode ter sido forte ou pode ter sido comum, normal. Se ela foi muito forte, ela pode deixar marcas em mim, dentro de mim, que vai criar a minha realidade muito de acordo com essas memórias. Então, o que eu falo é que a memória
ela é a base do que a gente chama de tonalidade afetiva. A tonalidade afetiva é aquilo que abre mundo como mundo para a pessoa. Abre o mundo em determinada afinação afetiva. E essa afinação afetiva, da tonalidade afetiva, ela está muito relacionada às memórias. É como se a afinação afetiva fosse o conjunto de todas as memórias que a gente teve ao longo da nossa existência e que se apresenta como um sentimento, se apresenta como uma tonalidade afetiva que modula o mundo de acordo com aquela tonalidade afetiva que está de acordo com o conjunto de memórias que a gente tem. Por isso que a memória é tão importante, a gente pensar na memória para uma psicoterapia, porque ela é a base que vai formatar o modo mesmo como a gente sente e como a gente dá sentido para o nosso mundo, né? E existem memórias assim afetivas que são traumáticas e existem memórias afetivas que são construtivas. Eu gosto de dar essas duas diferenciações, né? A memória afetiva traumática, como todo mundo, a maior parte das pessoas conhece, são memórias negativas que marcam em demasia o sistema nervoso autônomo da pessoa. Ou seja, falando numa linguagem mais fenomenológica, vou dar um exemplo. Acontece uma coisa muito difícil para uma criança, um abuso ou uma violência muito grande. Aquele acontecimento deixa uma marca, uma impressão, né, na criança muito difícil de ser lidada, de ser suportada. É como se fosse assim, você imagina um rio que está totalmente assim calmo, águas calmas e tranquilas. Esse seria a criança, seria o sistema nervoso da criança, está tudo calmo e tranquilo. E de repente vem uma pedra e cai naquela água de forma muito forte e cria todas aquelas ondulações, né, no sistema nervoso. E isso são as marcas traumáticas que vão ficando na criança e que demoram muito tempo para passar e normalmente elas não passam se não for feito um trabalho de acalmar de novo essas águas, né? Então essas memórias traumáticas, elas criam essa tonalidade afetiva de medo, cria a tonalidade afetiva de insegurança, de pouca confiança nas pessoas, de estar sempre com o pé atrás, e vai causando sintomas, porque quando o sistema nervoso autônomo toma um choque, né, isso falando mais biologicamente agora, menos fenomenologicamente, mais biologicamente, quando ele toma um choque do sistema nervoso autônomo, ele reage àquele choque e existe uma sobrecarga nele. E ele vai repetir o modo de defesa, que é lutar ou fugir, ou congelar mesmo, de acordo com a experiência. Então, se a criança teve um choque muito traumático, depois, se acontecer algum evento que recorde, ou seja, ligado à memória, a criança, ela vai agir da mesma forma como ela agiu naquele momento, com medo, com terror, e muitas vezes é uma coisa bem menor, assim. Então, a memória traumática, ela é essa pedra que cai na água calma da criança. Já a memória construtiva, ela é diferente. Ela é como se fosse uma folha que cai na água. Ela não deixa uma impressão muito grande, ela só faz um pouquinho, né, de movimento na água, mas constrói algo novo. Muda o formato daquela água e faz com que essa água ganhe mais vivacidade, tenha mais elasticidade. E com isso a criança vai construindo o mundo de forma mais saudável. E a tonalidade afetiva dela vai se abrindo como uma tonalidade afetiva mais segura, uma tonalidade afetiva onde a construção de vida vai se dando de forma mais efetiva, né? Então, as duas formas que a memória afetiva, no meu ponto de vista, se apresentam mais comumente, trazendo para extremos, é uma memória afetiva traumática e uma memória afetiva construtiva, né? E esse exemplo da água também serve para a gente observar quando um paciente nosso chega, né? Como é que estão as águas do paciente? A gente pode fazer uma metáfora disso, né? E como é que a gente percebe as águas do paciente? A gente pode perceber pelos sintomas somáticos, pelos sintomas físicos, né? Se esse paciente não para, está sempre fazendo algum movimento, está
claramente ansioso. Isso mostra que existe alguma memória ali que pode ter feito com que a água se tornasse tão agitada. Por outro lado, existe um momento em que o trauma é tão pesado que a água é como se ela congelasse, ou seja, o choque foi tão grande que a água ela congela, vamos dizer assim, né? E aí a gente não consegue perceber nada, é o paciente mais deprimido, com um sistema nervoso autônomo com uma frequência muito baixa, que já não constrói nada, que já não dá sentido para nada. É um outro extremo que acontece na memória traumática. Já a memória construtiva, a gente percebe também no paciente momentos, porque todos nós temos as traumáticas e as construtivas, né? A gente percebe momentos em que aquele paciente cresceu, em que ele traz memórias de afeto, por exemplo, de um avô, de uma avó, de um pai ou de uma mãe mais amorosos, que construíram nele uma tonalidade afetiva de segurança, de amor, de paz, de tranquilidade, né? Então, a gente consegue, por essa metáfora das águas, perceber um pouco com quem a gente está lidando, com que tipo de paciente, com que tipo de trauma ou não a gente está lidando, né? A memória, ela chega até nós, fenomenologicamente também, pelos sentidos, né? O mais comum são pelos 5 sentidos. Então, os mais fortes estão aqui em cima, né, da nossa cabeça, que são o olhar, o ver, né, o ouvir e o cheiro, né, o odor das coisas. Pode-se ter também memória com o tato, com o paladar, também é possível. Mas os mais fortes são a visão, a audição e o olfato, né? Esses 3, eu diria que são os que a gente tem que focar mais, porque é neles que acontecem os gatilhos e os ganchos para as memórias virem à tona. Então, uma coisa que a pessoa viu, né? A pessoa pode ter visto quando criança, ou pode ter visto em algum momento, ela viu alguma coisa e aquela visão deixa uma marca traumática, né? Vou dar um exemplo pessoal. Eu era criança e fui para a praia, né? E um senhor se afogou. E eu passei justamente no momento em que estavam tirando o corpo do senhor e colocaram na areia, assim. E eu vi pela primeira vez, foi a primeira vez que eu vi, eu devia ter uns 6 ou 7 anos, eu vi uma pessoa morta, né? E no momento em que eu vi, aquilo gravou na minha memória. E eu lembro até hoje dessa imagem. Eu consigo visualizar. Se eu imaginar, eu visualizo exatamente a imagem daquele senhor morto. E isso é uma memória traumática que eu trabalhei já e que tá tudo bem. As memórias traumáticas também não são o fim do mundo, né? A gente passa por elas e a gente consegue lidar porque nós temos essa capacidade, essa resiliência como seres humanos. Mas o momento em que eu vi aquilo deixou uma marca em mim, deixou um sentimento muito forte. E esse sentimento é como se fosse o cimento que faz com que a memória fique impregnada dentro de mim. Por isso que a memória é aquilo que está dentro de mim e ela fica dentro de mim porque o sentimento conecta ela a mim, né? Por outro lado, eu também tenho uma memória de um parque que eu fui quando eu tinha cerca de 5 anos, 6 também, em que era um parque muito diferente, que ficava no segundo andar de um prédio e tinha muita areia assim no segundo andar de um prédio, uma coisa muito diferente que eu nunca tinha visto. E aquilo me marcou assim de uma forma que eu lembro também muito bem do parque, daquele dia, porque deixou uma memória afetiva muito positiva, porque eu me diverti muito naquele momento e o sentimento positivo também registrou e deixou marcada a memória dentro de mim. Então, a gente vê que a visão, né, é um poderosíssimo, talvez o mais poderoso de todos os elementos que fazem com que a memória fique registrada em nós. O outro é a audição, muito poderoso também, aquilo que falaram, né, aquilo que disseram. Por exemplo, se a pessoa, né, a criança foi xingada, foi maltratada, gritos aconteceram, fica uma impressão, uma sensação como se aquela voz que gritava com a criança ecoasse dentro dela. Ou seja, está dentro dela, porque um sentimento muito negativo se apoderou dela
e criou essa imagem, quase essa voz mesmo interna que faz, que ecoa dentro da criança, né? E eu conheço muitas pessoas também que, por excesso de xingamento, excesso de grito na infância, ficaram com problemas auditivos, ficaram com problemas de confusão na audição, porque o trauma, a memória traumática, ela influencia o nosso espírito, a nossa alma, a nossa psique, mas também influencia o nosso corpo físico, a nossa matéria mesmo. Então é muito forte um xingamento, por exemplo, uma palavra negativa, ela deixa impressões e marcas que depois vão influenciar na nossa tonalidade afetiva também, porque a palavra ela tem uma vibração e de acordo com essa vibração que é falada, ela deixa marcas e abre a tonalidade afetiva da criança também, e a criança tem a tendência de repetir aquilo que ela ouviu, né? Repetir as palavras que ela ouviu e trazer essa frequência para ela também, né? E para finalizar, o odor é um dos mais poderosos gatilhos de memória, talvez o mais poderoso gatilho no sentido de trazer memórias de volta, né? Então você pode estar passando num lugar, sentir um cheiro que você sentiu quando era criança e lembrar, ter recordações assim, flashes de memória de várias coisas, né? O que está acontecendo aqui? Um sentido que foi impactado naquele momento, que deixou uma impressão naquele momento de um acontecimento, você volta a sentir, e isso traz toda a memória afetiva que estava velada, e ela vem ao de cima, ela se mostra, né? Por isso que ela é tão fenomenológica, a memória. E eu posso dar um exemplo também, não pessoal, mas exemplo de atendimento, de uma paciente que tinha sofrido um ataque de um assaltante quando ela tinha 14 anos, 13 anos, quando ela passava em frente a um cemitério, tinha cheiros daquela flor típica de cemitério, né? Aquela flor branca, e ela sentiu muito forte no momento em que estava tendo o assalto. Mas ela não percebeu no momento, ela nem lembrou disso, né? Porque ela não sabia. E uma vez ela estava passando em frente a um cemitério e ela sentiu esse cheiro, era à noite também, ela estava com um pouco de medo porque ela estava andando à noite, e no momento em que ela sentiu, ela teve um ataque de pânico, porque ela reagiu da mesma maneira como ela reagiu quando ela tinha 14, 13 anos, com medo, com tentativa de fugir, de lutar contra aquele assaltante que atacou ela. Então, para você ver o poder também do olfato no relembrar, no recordar da memória, da nossa memória, né? Por isso que a gente tem que ter muita atenção em tudo que a gente vê, em tudo que a gente ouve, em tudo que a gente sente, o cheiro, o paladar, porque tudo forma a nossa tonalidade afetiva. Tudo que a gente fala, tudo que a gente ouve, tudo que a gente experimenta no mundo, como ser no mundo, pelos sentidos, tudo aquilo que entra na gente, depois também vai sair de alguma forma, porque vai formar a nossa abertura de mundo. E essa abertura é que vai criar a nossa tonalidade afetiva e a nossa realidade como realidade. Então, é bem importante a gente ter assim consciência de quão impactante é tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente para a nossa realidade, tá? E para os nossos pacientes também a gente pode ter essa visão e orientá-los no sentido de deles aos poucos irem percebendo essa grande importância daquilo que a gente consome, né? Daquilo que vem para dentro da gente e daquilo que a gente solta para fora também. Nesse movimento, né, de entrar dentro da gente pela memória e depois de sair pela nossa expressão, é esse movimento que vai criando a nossa tonalidade afetiva também, né? E que vai modulando e afinando o mundo como um mundo para nós, tá? Então, muito importante a gente trabalhar isso na psicoterapia, trabalhar a memória, porque a memória é a chave que traz grandes momentos de oportunidade de rearticular um sentido, porque muitas vezes é pela memória que a pessoa cria um sentido sedimentado, ou seja, um sentido que ela dá para uma coisa e que fica assim presa naquilo, como se fosse um cavalo com aquela sela, né? Ele só consegue olhar naquele sentido.
Aí, de repente, isso foi uma memória. Pode ter sido uma memória traumática que deixou a pessoa com aquela visão de mundo. De repente, ela sente algo diferente, ela percebe, ela recorda aquela memória e aí existe a possibilidade da rearticulação de sentido. E quando rearticula o sentido pelo sentimento, pelo afeto, a tonalidade afetiva muda, a modulação, a afinação afetiva e a pessoa consegue sentir e ver aquele sentido de uma outra forma, de uma outra maneira. Tem uma rearticulação de sentido e logo a realidade muda para ela, o mundo interno dela muda e tudo melhora. Ou não, né? Dependendo. Mas a nossa ideia é que melhore. E normalmente melhora se a gente faz o trabalho bem feito. Tá bom? É isso. Essa é a importância da memória. É um vídeo curto aqui, só para dar uma introdução do quanto a gente pode pensar na memória, na fenomenologia da memória e de quão importante é a memória para nós, seres humanos, e principalmente no atendimento clínico. Tá? Então, só resumindo, a memória é tudo aquilo que mora dentro de nós e aquilo que a gente sente, aquilo que deixa a impressão, aquilo que a gente consome pelos sentidos e que depois a gente expressa, tudo isso vai formar a nossa tonalidade afetiva, a nossa abertura de mundo. Tá? Então, olha a importância da memória. Tá? Espero que tenha gostado. Se gostou, subscreve o canal. Manda para quem você acha que vai se interessar por esse conteúdo, que eu tenho certeza que muita gente que se interessa por psicoterapia, fenomenologia e gosta desses assuntos vai se interessar. Um abraço e tudo de bom para vocês.